Meu nome é Sueli Funari e sou doutoranda do programa Teoria e História Literária da Universidade de Campinas, Unicamp, São Paulo, Brasil. Irei apresentar uma análise do conto O Rastro de Teu Sangue na Neve, do escritor colombiano Gabriel Garcia Marques, sobre o signo de espelhos e labirintos, deslocamento espacial e identidade. O presente artigo propõe uma análise do conto O Rastro de Teu Sangue na Neve, integrante dos 12 contos peregrinos de Gabriel Garcia Marques. Os protagonistas são o casal Nena da Conte e Billy Sanches, que viajam em lua de mel a Paris. A trama irá transcorrer por meio do deslocamento espacial das personagens em terra estrangeira, num embate entre identidades. Investigamos o jogo de alteridade entre as personagens e os recursos estéticos construídos nessa representação. Como aporte teórico, realizamos um diálogo entre Walter Mignolo, Michel de Certeau e Durval Muniz de Albuquerque Júnior, dando ênfase para a dimensão histórica dos deslocamentos, seus espaços e efeitos. Concomitantemente, analisamos o conto à luz da perspectiva do escritor mexicano Carlos Fuentes e de seu conceito de sincretismo flagrante na América Latina, por meio do qual traçamos um paralelo com o conceito de real maravilhoso cunhado pelo escritor cubano Alejo Carpentier. Elegemos como palavra-chave América Latina, deslocamento, identidade, Garcia Marques e conto. A obra Doze Contos Peregrinos, publicada em 1999, reúne contos que passaram por um processo lento de escrita e reescrita, 18 anos. Durante esse percurso, foram escritas 64 histórias, das quais restaram apenas 12, fato que não escapou ao humor caribenho do autor, ao afirmar que um bom escritor é mais apreciado pelo que rasga do que pelo que publica. Sarcasticamente, estava construindo a sua autodefesa frente à acusação de extravio das histórias, perdidas nos cadernos escolares dos filhos em anotações provisórias de férias. Isso quando não eram diretamente arremessadas aos cestos de lixo. No prólogo, Garcia Marques define essa obra como sendo oriunda de histórias de latino-americanos na Europa, peregrinos solitários transladados de sua terra natal. Nesse sentido, a temática do deslocamento espacial perpassa todas as histórias, assim como as representações de identidades latino-americanas. Tendo como cenário as grandes cidades europeias, onde os latino-americanos figuram como o outro em terra estrangeira, a morte aparece como um elemento trágico, comum a todos os contos, destino ao qual as personagens não conseguem fugir. A escrita dessas histórias, segundo o autor, foi inspirada por um sonho que ele teve com seu próprio enterro, que em clima de festa reuniu um grupo de amigos. Todos parecemos felizes por estarmos juntos, e eu, mais que ninguém, por aquela grata oportunidade que a morte me dava de estar com meus amigos da América Latina, os mais antigos, os mais queridos, os que eu não via fazia tempo. Marques decifrou esse sonho como sendo o despertar da consciência de sua identidade latino-americana e também como um bom ponto de partida para escrever sobre as coisas estranhas que acontecem aos latino-americanos na Europa. O conto Rastro de Teu Sangue na Neve traz como protagonistas o jovem casal Nena da Conte e Billy Sanches, que, seguindo os protocolos da elite agrária colombiana, saem em lua de mel rumo a Paris. A trama irá transcorrer por meio do deslocamento espacial das personagens, cujo foco gira em torno do comportamento e das reações desses sujeitos frente às diferenças culturais com que irão se deparar em terra estrangeira, no incisivo embate entre identidades. A respeito desses deslocamentos espaciais em que sujeitos se encontram fora de sua terra natal, Stuart Hall afirma que eles são obrigados a negociar com as novas culturas com que vivem, além de serem simplesmente assimilados por elas e de perder completamente suas identidades. Sendo assim, tal qual num jogo de espelhos, a identidade de Billy Sanches como latino-americano, em oposição aos europeus, transpassa todo o conto. A relação de alteridade entre as partes, o casal colombiano em núpcias na cidade de Paris,
debatendo-se numa situação extrema com as personagens que lá vivem, segue uma dinâmica que culminará num fato trágico, irreversível ao destino dos protagonistas. Billy Sanches se propõe então a dirigir de Madrid a Paris com o carro presente de casamento dos seus pais. Por conseguinte, a peregrinação das personagens se inicia quando percebem uma hemorragia em Nina da Conte, que espetou o dedo acidentalmente num espinho do maço de rosas que os recém-casados receberam do embaixador colombiano em solo europeu assim que desembarcaram do avião. A difícil orientação no tempo e no espaço obrigam o casal a procurar ajuda. Inicialmente, numa tentativa frustrada a uma farmácia, que devido à intempérie que vivenciaram no interior da França, estava fechada. E em consequência do aumento progressivo da perda sanguínea, a consciência de Nina da Conte aos poucos também começa a se esvair. O casal finalmente consegue ingressar num hospital onde desencontros de diferentes naturezas irrompem, primeiramente linguísticos, pois estão na terra dos conquistadores, cujo domínio sobre a língua local consiste em uma das formas de poder, e em virtude disso não demonstram interesse para se adequarem à linguagem dos invasores. Billy Sanches então hospedou-se próximo ao hospital no Hotel Nicole, onde experiencia as vertigens da solidão e da incomunicabilidade, tendo um agravante: ter que lidar com a rigidez de normas e horários da terra estrangeira, regido por lógicas incompreensíveis a seus olhos. A experiência do deslocamento produz efeitos singulares naqueles que deixam a sua terra natal, mas também entre os que habitam o território de destino. No caso de Billy e Nena, o deslocamento apresenta um aspecto significativo na medida em que as relações entre o casal de origem, a América Latina, e o destino do casal, a Europa, são atravessados por laços históricos marcados pelo impacto do colonialismo, do preconceito e da produção de imagens que circularam entre as duas margens do Atlântico. Michel de Certeau ressalta que o deslocamento é caracterizado pelo transporte de uma carga histórica, sendo esse conteúdo inscrito em sinais do corpo, em práticas culturais, usos da linguagem e formas de perceber o outro. Nessas perspectivas, o ato de se deslocar ou de estar em um território distinto pode apresentar relações como a presença de estereótipos, com ocasiões de estranhamento ou simplesmente com o temor diante de uma cultura desconhecida. No presente conto, tais elementos se apresentam de diferentes maneiras, seja por parte do casal colombiano, que se encontra em lua de mel, ou por outro lado, por parte dos franceses, que compreendem a presença do casal estrangeiro a partir de uma ótica etnocêntrica. Albuquerque Júnior ressalta que o contato com o diferente entrelaça uma variedade de questões que envolvem o corpo, os traços físicos, o idioma, as vestimentas, entre outras características que podem ser evocadas para demarcar a posição de um indivíduo ou de um grupo no interior de uma sociedade. No caso de Billy e Nena, os confrontos tornam-se inevitáveis. As personagens são flagradas no seu estranhamento e esses desencontros serão capitais para o desenrolar da trama, que atingirá o ápice a partir das dificuldades socioculturais e linguísticas da personagem Billy Sanches. As sucessivas solicitações negadas pelos funcionários do hospital e o equívoco fatal de ter entendido que deveria voltar uma semana após a internação, que seria o dia de visita, incorreram no trágico fato de Billy descobrir tardiamente a morte de Nena, o que o impediu de participar do velório da esposa, cujo corpo fora trasladado para a Colômbia. A morte, então, ganha uma dimensão trágica neste enredo, porque ocorreu em meio a equívocos que revelaram a impotência dos protagonistas diante das situações. Walter Mignolo analisa a elaboração de um imaginário referente à América Latina, em especial a centralidade histórica que os deslocamentos ocuparam nas representações identitárias sobre esse território. São nos corpos que os sinais dos estereótipos e das formas de violência podem demarcar a presença migrante.
Considerados como ameaçadores ou incômodos, os deslocamentos de corpos estrangeiros suscitam o temor ou a insegurança pela perda da cultura vigente em terra estrangeira. Nesse sentido, a xenofobia também se encontra entrelaçada com a demarcação de um espaço, pois procura delimitar fronteiras entre o que seria uma identidade e uma exterioridade, onde a recusa é manifestada diante daquele que vem de fora dos limites impostos. Esta configuração torna-se fundamental para a análise que realizamos, tendo em vista que, ao contrário da mobilidade colonial europeia, que buscou produzir um imaginário sobre o que seria a América Latina, os 12 contos peregrinos reintroduzem a experiência do deslocamento, partindo de uma circulação que adentra no próprio território europeu. Não se trata somente de transferir as personagens para um novo espaço, mas também de elaborar uma perspectiva singular sobre os encontros com a diferença. Diante disso, quais nuances podem ser percebidas nos 12 contos peregrinos? Quais eixos articularam o deslocamento, os espaços e a xenofobia? Como a dimensão literária de Marx percebeu o contato das diversas histórias, línguas e corpos em um mesmo local? Mais do que um itinerário repleto de exotismos, Marx situa a literatura como um suporte para o olhar, onde o deslocamento e suas consequências tornam-se aberturas para uma percepção de si e do outro. Borges, em sua conferência sobre o pesadelo, compilada em 7 noites, descreveu a recorrência de um sonho. De um lado o labirinto e de outro o espelho. Curiosamente, essas duas imagens apontam a certa tradição entre os escritores latino-americanos para aludirem ao processo histórico da América Latina. Representativo da segunda tendência, O Espelho Enterrado, do escritor mexicano Carlos Fuentes, consiste no ensaio que deu origem a um documentário produzido pela BBC de Londres para a televisão. Nele são abordados os 5 séculos da conquista e colonização da América pelos espanhóis. Fuentes discorre acerca da construção da identidade hispano-americana por meio de um sofisticado jogo de múltiplos reflexos. E na travessia da ponte entre o presente e o passado, destacou uma questão universal para o século XXI: como lidar com o outro. Carlos Fuentes postula uma certa cumplicidade latino-americana na construção de perspectivas etnocêntricas, quando afirma que, do ponto de vista cultural, a América Espanhola, independente, deu as costas à herança índia, assim como a negra, considerando ambas algo bárbaro. Infelizmente, este germe já estava presente na mentalidade das elites latino-americanas, seduzidas pelos modismos europeus e pelo glamour dos ares parisienses, que serviu de força motriz para a desventura dos recém-casados que foram passar a lua de mel na Europa. A predominante presença dos povos indígenas no Novo Mundo, durante séculos, desenhou uma identidade cultural marcada por uma linha tênue entre o real e o maravilhoso, que perfura o logos do universo branco e europeu. E Heleno Carpentier soube captar esse aspecto. A sua viagem pelo Haiti, em que constatou como o maravilhoso está presente, não só neste país, como se estende pela América Latina toda, inspirou a sua teoria estética sobre o real maravilhoso. Para finalizar, a ótica eurocêntrica é também reducionista em relação à ancestralidade latino-americana, na medida em que a destitui dos laços com a magia e com o sagrado. Esta cisão enfraquece culturalmente os povos latinos, quando são transladados de sua terra natal. Homogeneizar o que é, por natureza, multifacetado, multicultural e multirracial constitui-se numa cruel forma de violência. Somos seres sociais e, em virtude disso, a identidade é sempre construída em relação ao outro. Os atributos de um sujeito são constatados por meio de quem contracena com ele. Então, neste conto, encontrar o outro teria sido uma busca utópica pela completude? A respeito disso, Carlos Fuentes afirma que só nos vemos inteiros no espelho desenterrado da identidade quando aparecemos acompanhados pelo outro.